Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Lembra do meu microfone? Tá ele aqui de novo. Bom pessoal, olha só, estou produzindo esse vídeo hoje aqui no meu quarto para especificamente aos alunos, não só meus ex-alunos, mas aos alunos que eventualmente terminaram agora o ensino médio, final de 2013, estão entrando agora no mercado de trabalho ou na faculdade. Então eu pensei em produzir esse vídeo para orientar alguns alunos que eventualmente esteja com dúvida em relação a essa nova fase da vida. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que vocês terminaram agora uma etapa antiga, estão iniciando uma nova etapa na vida de vocês. O que acontece? Essa fase agora, normalmente, a grande maioria dos alunos, dos estudantes, tem dúvida em relação a qual carreira escolher, ou em relação se vai trabalhar e não vai estudar, ou se vai trabalhar e vai estudar, ou se não vai trabalhar e só vai estudar, só fazer faculdade. É claro que essas escolhas, elas variam de pessoa para pessoa, de realidade de cada um diferente, ou seja, nós temos realidades diferentes, contextos familiares diferentes, contextos locais, de bairros diferentes. Então assim, a dica que eu dou é a seguinte, em relação a trabalho e estudo, se você tem a oportunidade, por motivo de estrutura financeira familiar, de só estudar neste momento de vestibular e faculdade, essa seria a dica que eu daria para vocês, é se dedicar somente aos estudos, prolongar mais uns 4, 5 anos visando estudo e eventualmente dentro desse período fazer um estágio remunerado, alguma coisa do tipo. Então assim, se for possível, vocês se dediquem somente ao estudo para tentar se integrar logo o mais rápido possível numa carreira profissional, certo? Mas é claro que de repente essa não seja a realidade da maioria das pessoas, dos estudantes hoje no Brasil. Então, 17, 18 anos é uma idade que você quer adquirir as coisas, você quer ter uma renda, e nem sempre isso é possível quando não se trabalha, né? Porque nem toda a família tem condições de dar esse suporte. Então assim, se você não tem condições de não trabalhar neste momento, então que você busque trabalhar, mas não esqueça da educação, ou seja, da formação, porque o fato de vocês terem terminado o ensino médio não concluiu a questão estudantil assim da vida de vocês, concluiu apenas o ensino básico, mas o ideal é que você prossiga nos estudos, faça uma graduação, possivelmente depois uma pós-graduação e assim sucessivamente. Então, a ideia que eu posso assim, dar para vocês, opinar, uma opinião de alguém que tem um pouquinho mais de experiência, é que vocês possam focar a questão dos estudos, mesmo trabalhando. É mais difícil, tá? Vocês não vão ter mais o mesmo tempo disponível, livre, que vocês tinham antigamente, ao tempo que vocês só se dedicavam aos estudos. Então assim, nessa nova etapa agora, de que vocês por um acaso tenham que trabalhar, que vocês possam assim, visar a questão de um trabalho que seja razoavelmente próximo à sua casa ou razoavelmente próximo à futura faculdade que você queira. Porque aí vai te dar uma condição de você não deixar de lado a questão dos estudos. Eu passei por um período de que só estudei durante minha graduação e posteriormente eu trabalhei. Então assim, para mim foi muito válido a questão do tempo disponível para você estudar, pesquisar, se aprofundar, ver se é aquilo mesmo que você gosta. Então que você possa assim, não deixar de lado a questão do estudo mesmo trabalhando. No início da minha graduação eu trabalhei, era mais difícil, o tempo era bem mais complicado, mas graças a Deus minha família pôde me ajudar num momento assim da minha graduação de eu não precisar trabalhar durante algum tempo.
Isso foi muito importante para mim adquirir, digamos assim, mais qualidade na minha formação. Então, assim, se você puder focar a questão do estudo, beleza. Se não for possível você ter que trabalhar ao mesmo tempo, não faça disso um obstáculo para você não continuar a sua formação. Porque o mercado de trabalho hoje é altamente competitivo. Qualquer curso a mais que você tenha te diferencia no mercado. Então, se você puder, mesmo trabalhando, estar fazendo cursos à distância, curso de formação, curso de extensão, profissionalizante, técnico ou superior, que faça paralelamente ao mercado, ao trabalho, né? E que você possa também, assim, não deixar que o seu trabalho seja um obstáculo, porque provavelmente o seu trabalho não vai ser uma remuneração como você gostaria. Geralmente o primeiro emprego ou o segundo emprego são remunerações bem aquém da nossa vontade, mas é a nossa realidade. Então, assim, o trabalho traz uma coisa de bom, que é a autonomia em relação à renda. Você tem condições de comprar alguns bens materiais que você, de repente, não trabalhando, não possa adquirir. Por outro lado também, se você puder não trabalhar, você tem que ter também um pouco de paciência em relação aos bens materiais. Você não vai poder ter tudo agora, ao mesmo tempo, né? Então você deve ter um pouco de paciência para poder esperar o momento certo de adquirir, de realizar projetos e sonhos. Isso não acontece do dia para a noite. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: foquem no que você gosta. Tenta descobrir, se você ainda não sabe, tenta descobrir quais são as suas inclinações em relação à profissão, quais são os seus pontos fortes, se você é uma pessoa que gosta de falar, se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa que gosta mais de trabalhar sozinho, ou se você é uma pessoa que gosta mais de trabalhar em equipe, que você possa focar quais são as suas qualidades, seus pontos fortes. Se for possível, faça uma orientação vocacional com um psicólogo ou com alguém mais experiente, para que nesse momento da vida vocês já se encaminhem para uma profissão que vocês mais se identifiquem, ou pelo menos que vocês mais se sintam à vontade em relação às outras. Ainda é possível também que no decorrer do trabalho, da faculdade, dos anos, você possa identificar outras vocações que você até então não tinha identificado. A dica que eu dou, se acontecer isso, que vocês virem para onde vocês estão inclinados. Assim, nunca é tarde para recomeçar. Então, se você está no meio de uma graduação, ou está no meio de um curso e você vê que não é bem isso, vê se é possível, né? Faça o possível para mudar para uma área que realmente seja uma área de interesse seu, porque você provavelmente vai passar 1/3 da sua vida no local de trabalho. Então, a carreira que você tem uma certa inclinação, que você gosta um pouco mais, vai te tornar a sua vida um pouco mais legal, um pouco mais prazerosa. Porque imagina passar uma vida inteira trabalhando numa coisa que você não gosta de fazer. É algo complicado. Mas, a princípio, as primeiras profissões, os primeiros cargos, as primeiras vagas no mercado de trabalho que aparecerem para vocês, provavelmente vão ser profissões que vocês não se identificam, tá? Mas isso não significa dizer que você vai fazer uma carreira naquele cargo ali. Você pode, numa mesma empresa, crescer e mudar de cargo, ou mudar de empresa e de profissão. A vida é muito dinâmica. Hoje você pode estar ganhando um salário mínimo, amanhã você pode estar ganhando 2 salários mínimos, depois 3 salários mínimos e assim sucessivamente. Assim, nunca esquecendo que o mundo que a gente vive é injusto e contraditório, principalmente esse mundo capitalista, né? Que é o sistema econômico hegemônico no mundo hoje. Mas não faça disso um obstáculo para que você possa continuar crescendo e desejando crescer. É difícil, alguns conseguem mais rápido, outros nem tanto, mas a questão profissional é muito importante porque ela se reflete em quase que nas outras esferas da vida, na questão familiar, na questão sentimental, na questão da moradia. Então, assim, a questão profissional ela acaba se refletindo em todas as esferas da vida, ou quase todas as esferas da vida. Então, é muito importante agora, nessa faixa etária entre 17 e 21, que é a faixa etária dos alunos que eu lidei agora, que vocês possam, assim, não deixar a educação de lado.
mesmo que vocês tenham concluído o ensino médio, que é a educação básica, mas que vocês possam focar na questão profissional de nível superior ou técnico, tá? Porque o técnico, em relação ao mercado de trabalho, é um curso muito bom e que provavelmente você sai trabalhando. Uma outra coisa que eu gostaria de falar em relação ao primeiro emprego ou ao segundo emprego. Geralmente, esses empregos vão ser mais... Assim, vocês vão estranhar um pouco, vocês não estão acostumados com essa dinâmica da rotina, do bater ponto. A questão da escola era mais tranquila, apesar das provas serem chatas, era mais tranquilo. A exigência não é tão grande quanto é numa empresa. Na empresa, os patrões, eles não estão muito preocupados com os sentimentos, os sonhos, os projetos de vida de vocês. Salvo alguns patrões, a exceção. A maioria mesmo quer saber da produtividade, do lucro que você dá para a empresa. Então, você vai focar na questão da produção, na questão do trabalhar bem, mas nunca se acomode naquela posição. Sempre busque evoluir, busque fazer cursos de formação, cursos de extensão, cursos de graduação e depois pós-graduação. A vida é assim, altamente dinâmica. Então, assim, mesmo que o emprego seja ruim, aparentemente, para você, mesmo esses empregos ruins, nós aprendemos muito nesses empregos. Nós aprendemos a nos relacionar com outras pessoas, nós aprendemos novas habilidades, novas competências, a gente adquire experiência de vida, nós adquirimos também experiência de vida não só profissional, técnica, no caso, experiência humana. Você passa a ser obrigado a conviver com pessoas que você, de repente, não tenha vínculo, ou não tem assim uma certa harmonia com aquela pessoa, mas você é obrigado a conviver no ambiente de trabalho. Você não escolhe as pessoas que vão ficar ao seu lado no ambiente de trabalho. Então, assim, você, para tentar fazer de tudo para manter um ambiente de trabalho adequado, não chato, não ruim de ficar, então você tem que desenvolver a questão da cooperação, a questão da solidariedade, sempre lembrando que a gente vive num mundo altamente competitivo. Então, assim, se o mundo já é competitivo, nós podemos tentar evitar que essa competição fique muito grande dentro do nosso local de trabalho, que a gente faça o nosso papel bem feito e não se preocupe se o teu colega do lado está fazendo muito melhor do que você ou muito pior. Evite esse tipo de comparação, faça o que você sabe fazer de melhor e, claro, buscando sempre o quê? Crescer. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também é que a aprendizagem, ela não se dá somente dentro das salas de aula. No local de trabalho, com as novas experiências que vocês vão ter, vocês vão adquirir também novos conhecimentos, novas habilidades. Então, assim, e esses conhecimentos e essas habilidades, muitas das vezes elas vão vir em momentos não de paz e harmonia, mas em momentos de conflito, em momentos de competição muito grande, em momentos de, digamos assim, de contradições, assim, momentos nem sempre agradáveis. Muitas vezes em momentos de discussão, você também aprende. Em momentos de crise, você também aprende com ela. Nós não aprendemos somente quando estamos bem emocionalmente. Também, quando estamos ruins emocionalmente, aprendemos e desenvolvemos experiências. Então, assim, dentro do mercado, dentro da empresa, no mercado de trabalho dentro da empresa, procure fazer o seu melhor. Você vai aprender novas habilidades, mas não esqueçam, o mais importante do que isso é a questão de continuar estudando. Foca ou no concurso público, de um emprego público, ou foca numa faculdade pública, ou mesmo particular, ou foca então numa questão de um curso de extensão. A educação ela precisa continuar para que vocês possam adquirir experiências e conhecimentos mais rápido, tá? E crescer profissionalmente. Qualquer dúvida em relação a desenvolver uma carreira, a um curso, a uma faculdade, sempre é bom usar a internet, comparar salários, conhecer pessoas profissionais formadas já em determinadas áreas e perguntar um pouco como é que funciona a carreira. Isso ajuda bastante, tá? E o mais importante,
mesmo que o emprego seja ruim a princípio para vocês, use isso como uma etapa de crescimento na vida de vocês. E não apenas para... Não fique criticando onde você trabalha, mas esse local de trabalho sirva como experiência e como desenvolvimento, atrelado à questão educacional. Beleza? Então, foco, força e fé. Até mais, pessoal.